Olá, meu nome é Igor, sou CEO da EATech e eu vou trazer a perspectiva de você masterizar agentes de inteligência artificial antes que seja tarde, antes que você fique para trás nessa revolução que estamos vivendo. Depois do ChatGPT, muito tem se falado em relação aos prompts. Depois do boom do ChatGPT, você percebe, 1000 prompts para criar social media, 1000 prompts para o marketing. Acredito que muitos de vocês devem ter visto isso. E realmente o prompt funciona. O prompt, ele consegue tirar os resultados mais assertivos da LLM. Isso visto cientificamente. Então você teve tiveram papers que mostraram. Quando você pede para a LLM, eu vou te dar uma gorjeta de $1000, ele traz mais resultado do que você não colocar esse tipo de coisa. Isso foi comprovado cientificamente. Então a engenharia de prompt é realmente um campo relevante. A gente trabalha muito isso em nossos projetos aqui. Hoje tem diversos conceitos novos, entre eles os conceitos de agentes, que dá mais a LLM a capacidade de pensar. Então, além disso, também tem os agentes colaborativos. Então, imagina que antes você vinha e trazia: você é um especialista em desenvolvimento Python, você é um especialista em social media. Beleza, isso aí já vai trazer mais resultados para criar uma campanha de marketing, por exemplo. Agora imagina que você consegue atribuir diversas funções. Em vez de você criar um social media, você cria um time de marketing inteiro. Essa é a capacidade que os agentes nos dão. Então, você tem lá um time de marketing, social media, o especialista em SEO, o gerenciador das campanhas. Então, você monta um time de marketing que juntos vão executar as atividades da empresa, seja criação de uma campanha, um calendário de conteúdo ou qualquer atividade do departamento de marketing atua. Isso também pode ser levado para outras áreas: departamento de marketing, departamento de recursos humanos, departamento financeiro. Todas as áreas vocês podem criar agentes de IA que simulam departamentos da sua empresa. Logicamente, na teoria. Na prática, tem os seus desafios. A LLM não chegou a um nível que você consegue fazer isso com facilidade, mas já tem diversas implementações, diversos casos de uso de soluções que substituem departamentos, ou pelo menos funções desse departamento, como por exemplo a criação de um post utilizando inteligência artificial. Essa é a perspectiva dos agentes de inteligência artificial. Você consegue fazer que eles atuem as LLMs atuem de forma colaborativa, de forma que pense antes de agir, para atingir uma determinada tarefa da sua empresa ou da sua vida pessoal. Beleza, tu falou aí, um mar de rosas, solução fantástica. Como eu implemento isso na prática? Tem diversas maneiras de você implementar. Você pode usar frameworks como QAI, que é uma plataforma de multi-agentes colaborativos, o próprio LangChain, que é um framework da linguagem de programação Python que permite, com o LangGraph, você fazer essa construção dos agentes, assim como apenas trabalhar em cima do conceito. Aqui na nossa empresa, a gente lida muito que a gente sempre trabalha em cima dos conceitos e ferramenta apenas vai acelerar esse processo de construção da aplicação. Então a gente usa diversas ferramentas focando em realmente cumprir o objetivo, que é a construção desses agentes para realizar uma tarefa específica da empresa. E uma curiosidade, como Andrew Ng falou no evento da Sequoia, se você quiser saber as capacidades que vão ter o GPT-5, implemente o conceito de agentes no GPT-4. O Andrew Ng, um dos maiores referências de IA no mundo, trouxe essa frase em sua palestra sobre agentes. E por que ele falou isso? Devido a benchmarks. Foram realizados benchmarks do GPT 3.5 implementado com agentes que tiveram resultados próximos ao GPT-4. Logicamente, você consegue reproduzir o mesmo utilizando agentes com o GPT-4, você consegue ter um pouco da ideia do que o GPT-5 será capaz. Massa, galera, pude explicar um pouco do conceito de agentes. Agora vamos trazer exemplos práticos. Entre os exemplos que a gente usa muito aqui na EATech, tem, por exemplo, os prompts sequenciais. Então imagine que você está querendo criar um post para o LinkedIn ou um post para o Instagram. Então você começa... a primeira agente cria, por exemplo, a introdução desse post. Criou a introdução, agora vamos criar o desenvolvimento a partir dessa introdução. E assim você vai construindo a sua postagem de uma forma com vários agentes. Aí você me pergunta, Igor, então não poderia apenas pedir para um agente fazer isso? Sim, você pode.
porém os resultados não são iguais a você dividir essas tarefas. Por quê? Quando você pede dá um direcionamento específico, a chance de ser mais assertivo é maior. Ou seja, se você pede para ele fazer um código de um aplicativo gigantesco de uma vez só, qual a chance dele fazer esse aplicativo de uma forma bem feita? Agora imagine que você quebra isso em partes. Você pede para ele fazer uma parte do aplicativo, outra parte do aplicativo, outra parte do aplicativo. E depois você junta isso. A probabilidade de ter um aplicativo melhor vai ser maior do que você pedir para um agente fazer tudo de uma vez. Esse é o mesmo conceito aqui para o post do LinkedIn ou para o post do Instagram. Quando você dá determinadas funções para cada agente, você consegue melhorar o output final, quebrando isso em partes e utilizando o conceito de multi-agentes. Legal, vamos para o próximo. Workers paralelos. Como é que funciona isso? Imagina que você tem uma atividade que ela pode ser paralelizada. Então você tem, por exemplo, 10 documentos e você quer sumarizar esses 10 documentos. Você não precisa fazer um sequencial. Primeiro sumariza o primeiro, depois sumariza o segundo, depois sumariza o terceiro. Você pode fazer todos ao mesmo tempo. Então você não precisa esperar que a LLM sumarize um por um até chegar ao 10. Você pode pedir para que 10 LLMs sumarizem os documentos ao mesmo tempo. Você vai ter o output que demoraria minutos e ali em 20 segundos vai ter esse sumário desse documento. Essa é a função dos flows de agentes em paralelo. É um flow simples e muito eficaz. Então quando você divide essa tarefa e junta depois, por exemplo, pede o sumário dos 10 documentos, ele sumariza, os 10 agentes atuam nesses documentos, você tem 10 sumários, e no final você sumariza o sumário dos 10 documentos. Isso é uma possibilidade de um agente workflow que vai funcionar rápido e vai ser muito eficaz. Show de bola! Vamos para o próximo exemplo que a gente utiliza muito aqui na AITech, o flow de cascata. Como é que funciona? Eventualmente a LLM pode trazer resultados que você não espera. Então imagine que você coloca um agente que atua nessa verificação. Então, se teve algum erro nesse processo, tem um flow em seguida que refaz esse processo para a sua aplicação. Esse é o flow de cascata. Isso também pode ser representado em outros cenários. Por exemplo, entre as LLMs, tem LLMs mais caras e mais baratas. Na própria OpenAI você já tem isso. Quando você usa o GPT-4, você paga mais do que usar o GPT 3.5, por exemplo. Entretanto, às vezes, a tarefa não é tão complexa. Você pode pedir uma tarefa simples para a LLM, você não precisa usar o modelo mais poderoso para fazer determinadas tarefas. E por que você vai estar gastando mais por isso? Porque você vai estar gastando mais por token. É por isso que entra esse flow de cascata que a gente utiliza muito. Então ele tenta realizar a tarefa com um modelo mais barato, com 3.5. Se for bem sucedida, ok, não vai para o 4. Se não for possível resolver com 3.5, utiliza o GPT-4 desse mesmo flow de cascata. A gente utiliza muito aqui em diversas aplicações. Espero que vocês também usem aí nas aplicações de vocês. Trazendo aqui o próximo exemplo, eu vou trazer para vocês o Semantic Router. O que é isso? A gente costuma chamar aqui nas nossas aplicações de porteiro. Que imagina que você tem 3 especialistas. Tem um LLM que é especialista em matemática, um LLM que é especialista em física, um LLM que é especialista em química. E o aluno faz uma pergunta sobre química. Qual é o LLM que ele tem que responder? É o professor de química, certo? Então você utiliza um LLM de porteiro que diz assim: ele está perguntando aqui uma pergunta de química, então eu vou mandar ele pro professor de química. Então se ele chega e pergunta qual a função da fórmula de Bhaskara, isso é uma pergunta matemática. Então esse porteiro ele vai identificar essa pergunta do aluno e vai dizer o correto é o professor de matemática e direciona o aluno para o professor de matemática, sendo esse Semantic Router e os professores todos LLMs. Por exemplo, é uma funcionalidade desse Semantic Router no flow de agentes. Ou seja, a gente utiliza o conceito de agentes. Agora vamos para o último, mas não menos importante, o flow interativo com o humano no loop. Como é que funciona? A gente sabe dos desafios que a LLM hoje tem. Por exemplo, ela pode alucinar. Então você pede uma informação, ela vai te passar de uma forma convincente aquela informação, só que pode não estar certa. Ou você pode dar uma diretiva de prompt e você está esperando uma coisa e quando ela traz a resposta, não trouxe aquela resposta que você esperava. Então você pode dizer para ela, acredito que você mesmo já fez isso no ChatGPT. Você pede lá, olha, eu quero essa determinada tarefa. E ele foi por um caminho que você não queria. Em seguida você fala, olha, não é por ali, eu quero isso. Aí ele consegue refazer e você tem uma resposta mais esperada. Isso se chama o flow do humano no loop.
Então você dá um feedback para a LLM. Então imagine que você tem um time de agentes e você tem o social media, tem o SEO e você quer avaliar se o post está ficando legal. Você deixa esses agentes trabalharem em conjunto, eles lhe dão um resultado. Você fala, não tô gostando, não é por aí, eu quero isso aqui diferente. Aí os agentes voltam a trabalhar e traz o resultado mais próximo do que você esperava. É você trabalhando com um time de agentes. Esse é o poder do Human in the Loop. Pronto, pessoal. Aqui eu trouxe 5 exemplos práticos. Trouxe o conceito de agentes e da importância de saber esse conceito para não ficar para trás. Eu sugiro para vocês que tentem aplicar no dia a dia. Em breve, João, nosso CTO, vai trazer um vídeo prático, trazendo esses agentes usando o Langflow. Esses exemplos que eu passei para vocês, a gente vai trazer em vídeo prático em breve. Ou quando você tiver esse vídeo, já tem no canal, vai estar aqui no card aqui em cima, de João explicando como realizar esses agentes com o Langflow. Então se inscreve no canal, ativa o sininho, acompanhe os nossos vídeos e um forte abraço para você.